O Estatuto da Igreja, Josué, fala claramente sobre isso. Não O é? Estatuto da Igreja, se ele fosse aplicado à direção, já tinha caído todo mundo. Toda a Não, cúpula. O problema é que esse estatuto é letra morta. Não serve para a direção. Não serve pra serve direção. para os Pra membresia. membros, para os diáconos, nem presbítero serve, porque Não serve tem não. presbítero e evangelista que sabe muito segredo. Se apertar esses homens, eles vão denunciar. Como aconteceu com o pastor, que você sabe, eu não vou citar o nome, que fazia a rachadinha lá na igreja. Você está entendendo? Então, a gente fica só de sobreaviso. Quer dizer, esse pessoal... Josué peca em denunciar. Josué não comete os delitos, Josué denuncia. Não é? Então, existe um pastor que denunciou o envolvimento da alta cúpula da igreja envolvido no dinheiro, no desvio do dinheiro público. Foi um pastor que denunciou. E você, membro, acatar isso aí. E eu coloquei até esse vídeo lá no meu Não é? canal. Doutor Miguel, o senhor falando da sua defesa oral, porque inclusive o senhor passou para mim, e eu vou apresentar de uma maneira mais detalhada para você, meu irmão, minha irmã. Você veja o seguinte, olha, tudo, absolutamente tudo que nós temos denunciado aqui, né? E a gente publica, tem provas materiais, testemunhais. É tanto que na defesa oral você vai ver que o doutor Miguel replica tudo aquilo que a gente publica na presença de desembargadores e diante de um tribunal. Procuradores. De procuradores. Então a coisa não é, por exemplo, não é pessoal, a coisa é estrutural. A coisa é estrutural. Agora, como o doutor Miguel disse, essa questão que o doutor Aubry falou não deveria ter sido nem sequer levado para a justiça. Deveria sim, se os membros, primeiramente, tivessem compromisso com o que pregue com a palavra de Deus, os pastores auxiliares, o ministério tivesse compromisso, doutor Miguel, com a palavra e com o evangelho, resolveria a coisa assim, porque eu duvido fazer isso na igreja batista, o pastor, o dirigente fazer o que quer, na presbiteriana, na congregacional, na episcopal, porque lá tem um código de ética traçado pelo estatuto e a própria palavra de Deus. O dirigente não pode fazer o que quer. E na Assembleia de Deus, uma igreja que antes era modelo e hoje ser motivo de escárnio. Eu estava conversando com o Josué, que a Assembleia de Deus, infelizmente, perdeu as suas características de igreja. Não foi, Josué? Perdeu. Perdeu totalmente suas características de igreja. Eu tenho um vídeo lá no canal onde eu faço a seguinte pergunta: a Assembleia de Deus virou uma seita? Ela virou uma seita? Meu Deus do céu, por quê? Porque nem os próprios membros da Assembleia de Deus se entendem por conta de vários escândalos que estão lá. E outra, eu ia até falar isso na sua fala. E esses escândalos têm que ficar debaixo do tapete. Porque Mas se você com o reprová-los... advento da internet, a coisa veio à tona, né? Pronto, o advento do que estava acontecendo aqui, em Pernambuco, veio à tona por causa da internet. A internet ajudou e muito a divulgar o que estava acontecendo aqui. Porque antigamente... Era parabólica. O jornalzinho que o pessoal jogava na igreja, a parabólica contava tudo. E ninguém lia porque dizia que era o demônio que estava se levantando contra a igreja. Aí o que é que eu estou usando esse advento da internet para mostrar uma coisa aqui. Porque antigamente você só ouvia falar de pecados da membresia e não da alta cúpula. Mas com o advento da internet, parece que explodiu o que estava por dentro da alta cúpula. Que a membresia achava que eram os intocáveis. Isso todo o Brasil. De norte a sul do Brasil, pipocando. E isso pipocando em todo mundo. Aí, quando você abre a internet, escândalo na Assembleia de Deus, fulano de tal. E quando você vai ver o escândalo, é o pastor presidente. Que não deveria ser. É sério. O escândalo na Assembleia de Deus de fulano de tal, estado tal. Quando você vai ver, não é um membro lá. Não, é o pastor presidente.
Olha, hoje com o celular em mãos, você hoje tem uma arma. Pegaram o pastor Dionísio, lá, parece que é Tocantins, pegando nas nádegas de uma mulher. Tá vendo? Pegaram, fragaram, ele fragar, botaram o na cara internet, pegou do lado ele... assim, ele pegando. Veja que coisa Veja. absurda. Aí pegaram o outro tomando uísque no restaurante, pegaram o outro numa situação de homossexual. Pegaram tanta coisa que... Eu só queria resumir essa minha fala aqui sobre essa questão da Assembleia de Deus. Eu falo isso, mas falo lamentando essa situação, tá certo? Devemos expor, como eu falei aqui, se a gente olha para as Escrituras, muita gente foi exposta nas Escrituras por estar fazendo coisa errada, né? Você veja Davi estava com a vida pregressa, aí Natan chegou lá, né? Jogou uma verde para Davi, quem? Não, quem Manda é essa? matar, vou Manda matar. Aí Natan olhou assim, isso é tu, bicho. É tu, bicho. Tá aí pensando que tu se esconde? Não é assim não, é tu. Então tem... Aí, Que exemplo, que modelo. Essa palavra pedrosa agora bate com ele. És tu. é tu. Então- Não. Davi pensando que Natan estava falando de outra pessoa e Natan só olhando para ele, para ver. Fale um pouquinho, Pedro, de quem era Davi, o que Davi Isso. representava. Davi é o homem segundo o coração de Deus e representava um Rei. modelo, era um modelo. Entenda, Davi era um modelo para Israel. Um modelo de rei, um modelo de pessoa altruísta, né, que ia para a guerra, ia mesmo. E quando Davi ia para a guerra, a forma de Davi se comportar na guerra era tão grande que a turma dizia o quê? Saul teve inveja de Davi porque Davi era... Você já era na pensou guerra. se Natan, sem cortar o seu raciocínio, aí sim, Davi foi ungido por Deus, Samuel ungiu. E se aí as pessoas falam, não, porque Davi não tocou no ungido de Deus. E Natan, denunciando o pecado Não é? dele, tocou no ungido de Deus ou fez um benefício segundo a ordenança de Deus? Foi. Veja como o pessoal Confunde essa inverte, questão de unção. confunde essa questão de unção. E quando eu volto para lá, para Gálatas, naquela treta de Paulo e Pedro, eu já fiz essa pergunta uma vez e torno a fazer de novo. Quem tinha mais tempo de carreira ali entre Paulo e Pedro? Pedro era o pastor. Na realidade, ali naquela reunião, Pedro era o pastor. E Paulo era o quê? Paulo era um novo convertido. Tinha se convertido há alguns anos. Pedro não, Pedro já vinha com Jesus, ó. Aí para a turma do não toqueis no ungido, né? O que é que Paulo fez? Paulo colocou o pano por cima? Foi não. Paulo chegou lá e disse, tu tá errado, rapaz. Eita, olha, ô pastor, não fala isso pro pastor não. Disse, vou falar na frente de todo mundo. Se levantou, apontou o dedo, tu tá errado. Irmão, né? Olha, você coberto da palavra de Deus, a reta justiça, aprenda isso. Você pode corrigir quem quer que seja, do púlpito à porta. E diga que é obrigação. E é isso. É obrigação, porque é mandamento É bíblico. mandamento bíblico. Viu? Você não vai julgar segundo a aparência. Julgue segundo a reta justiça. Olha, irmão, a palavra de Deus está assim. O senhor está, infelizmente, o senhor está com desvio de conduta, viu? Desvio de comportamento, desvio de caráter. Está aqui, ó. O senhor está totalmente desviado da palavra de Deus. Então, o senhor vai ter que me engolir agora, porque eu vou ter que corrigir o senhor. Irmão, não se cale, porque tem muita gente que, com medo de represália, e tem muita gente assim com medo de represália, meu irmão. Represália na família, represália no ministério dele. Financeiro. Isso, o senhor tocou num negócio muito bom, É uma rapaz. crise de personalidade. Pô, tá vendo como... Tem gente que não quer passar fome, Não quer passar fome, aí Pedro. fica lá, ó. Leva até lapada nas costas. Assim, ó, tira a camisa aí que eu vou dar 5 lapadas nas tuas costas. Ele fica, por quê? Com medo de passar fome. Com medo de passar fome. A gente vê obreiros entregues ao acaso aí, de nosso estado, fora do estado, por conta disso. Isso porque, Ele tem medo. Isso porque o gestor presidente já disse. Vocês me devem respeito e obediência, porque quem coloca comida na vossa mesa sou eu.
Não sabe ele que quem coloca a comida na mesa dele é quem está recebendo Bolsa Família do governo, é a pessoa que ganha o salário mínimo, é quem é responsável pelo luxo dessa gestão da IEDPE. Mas continua aí, Prazosa, teu raciocínio eu tá ia até fazer sobre o financeiro, você... Nessa questão de pessoas que não conseguem fazer o que deveriam fazer por represália, a coisa é tão terrível que a lavagem cerebral na mente dessas pessoas é tão grande que qualquer coisa que eu for fazer, viu? E você sabe disso, qualquer coisa que eu for fazer, com a autorização do... Eu vou usar o doutor Luiz Miguel para falar o que eu tenho. Com a autorização do doutor Luiz Miguel... Não foi nada combinado, né, doutor Miguel? A gente pouco fala com o Pedro. Com a autorização do doutor Josué, viu? É assim, você sabe que é assim. Você tem que pedir autorização. Eu não posso deixar de pegar gancho, porque aí o processo vai sendo construído, né? Esse jargão, conforme a autorização. Conforme a autorização. Agora, muitos estão omitindo a palavra autorização. Aí dizem, conforme à vontade. o pastor fulano de tal. Rapaz, isso é de um pecado. Não, fale, doutor Luiz Miguel. Conforme o doutor Luiz Miguel, que é melhor. Conforme... Rapaz, eu ia batendo aqui. O que é isso, meu irmão? Isso Mas vá, prossiga. Isso é um tipo de idolatria, irmão. Essa serviência, querendo ou não, você que está me assistindo, você, obreiro, isso é um tipo de idolatria. Existem vários tipos de idolatria, vários níveis de idolatria. De certa forma, com essa sua subserviência, você está se tornando idólatra, meu irmão. Está entendendo? E a Bíblia diz lá em Apocalipse que nenhum idólatra entra lá na cidade. Mas então o povo quer o que mais? É lamentável a situação que Ficarão a Assembleia de de Deus fora. se encontra. Eu fecho já quando o senhor me deu a oportunidade, eu estava falando sobre esse lamento que eu tenho de que a Assembleia de Deus perdeu as suas características, e perdeu mesmo. Tá certo? Hoje, na realidade, doutor Luiz Miguel, para você ver como é que a coisa da Assembleia de Deus está tão avançada, a Assembleia de Deus hoje conta com várias convenções. Nem eles mesmos se entendem. Verdade. O que era uma convenção, hoje me parece que são 10 grandes convenções. Fora essas 10 grandes convenções, existem aquelas convenções que são independentes. Independente. Se a gente... Usando o nome Assembleia de Deus. Pronto, eu vou usar aqui. A ADVEC, do Silas Malafaia, ela é independente, ela não faz parte de nenhuma dessa convenção. Não. Então, seguindo esse mesmo navio, vai um sem número de Assembleia de Deus que são independentes. Fora aquelas que eu mostrei para você quando a gente vinha para cá, uma Assembleia de Deus aqui, outra Assembleia de Deus olhando para ela. Eu não posso perder o gancho também, doutor Miguel. É uma conversa puxa outra. Meu irmão, porque se a gente deixar e depois passa... Olha, eu publiquei um vídeo essa semana, né? Interessante, tem uma expressão do presbítero Giovanni Cardoso que é assim, muito enérgica, mas chega a ser até engraçada, né? É uma desmoralização para um homem presidente de uma grande instituição, um membro chegar assim e dizer assim, né? Te converte, apruma os pés, cria vergonha nessa tua cara. Por quê? Porque o comportamento, as atitudes e ações são totalmente incompatíveis com o cargo que ocupa. Então, é a expressão que diz, aquele que desvia a igreja, né? Que divide a igreja é estrupador da igreja. Violentador da igreja. Aí teve um comentarista que disse, qual foi o primeiro estrupador, então? Porque quem foi que se desvinculou de Belém e fundou para a ilha a convenção? Então, quem será o primeiro estrupador? Aí a pergunta fica para você responder. São atitudes, Josué, que o pessoal, queira ou não queira, Pedrosa, vai caindo a ficha. Queira ou não queira, os olhos vão... Caindo as escamas. As escamas dos olhos. Por quê? É coisa muito patente.
latente, rapaz, é vergonhoso. A gente vê reportagem, nossa, da mídia, Globo, né? da Globo, de outros jornais, falando sobre esse episódio, da questão do envolvimento da política. Na Polícia Federal tem um inquérito sobre 50 mil doados numa campanha política. Na Draco tem aquela participação também. Então, são situações que a gente fica assim, poxa, isso trata-se de uma igreja. Que igreja é essa? Tá entendendo? doutor Miguel, Será que essa igreja existe mesmo? E assim, né, a coisa de uma gravidade tão inadmissível que o pastor presidente autoriza o desvio dos 50 mil, o primeiro secretário, ele executa essa retirada dos cofres da igreja, juntamente com o tesoureiro, e 3 membros da igreja usam o seu nome para dar formalidade a essa doação. Dizendo que eles eram que estavam doando, informaram que essa doação foram deles, meu irmão. Vê que mentira. Vê que ninho de serpente tremendo. Dinheiro, o dinheiro do dízimo. Meu irmão, como é que a membresia, o ministério sabe de uma coisa dessa e passa em brancas nuvens? Aí é mentira? Com inquérito, com denúncia de pastores. Tudo. Tá entendendo? Membros outros, com provas, e ninguém faz nada, meu irmão. A pergunta aqui no Quer Calar é essa. Existem pessoas sérias que se desvincularam da Assembleia de Deus. Se tudo está bem na Assembleia de Deus aqui, então por que essas pessoas se desvincularam e fundaram novos ministérios? Não está bem? Então, se essas pessoas saíram da Assembleia de Deus para fundar novos ministérios, é porque a coisa não está bem aqui. Não é isso, Josué? Não é isso? É a lógica. A gente está usando um pouco de lógica aqui. Poxa, se a coisa está andando bem nesse navio, tudo bem. Mas aí vem 3 marinheiros aqui. 3 marinheiros não, vamos botar uma patente mais alta aqui. Capitão. 3 capitão do navio. Está no navio. 3 capitão sai do navio e constrói outro navio nesse imenso mar aberto. Então quer dizer que a coisa nesse navio não está bem. Mas se a gente fala assim abertamente, tem pessoas que ainda vão querer permanecer nesse navio que não está bem. Eu acho que a única solução, o navio está bem. O comandante é que está na rota errada. Na rota errada, é. O comandante, se tirar o comandante do navio, o navio está bem, muito bem. Entendeu? O problema o problema todo é o comandante. Tem pastores, Josué. Tem pastores aqui no nosso sertão que não tem um plano de saúde, Josué. Tem pastores que são mais afastados aqui. Não tem plano de saúde, vivem do SUS, enquanto uns ficam na cúpula, outros são abandonados. Você sabe muito bem disso. Que recentemente eu vi, lastimável aquela situação. Eu vi aquela situação. Lastimável. Quem viu aquele vídeo e viu esse pastor anteriormente, ele era muito amigo de um primo meu lá em Vitória. Muito amigo. Os dois eram, assim, aquela amizade. Eu o conheci pessoalmente através desse meu primo. Inclusive, eu o vi pregar lá na igreja e ele realmente um bom pregador. Deu muito lucro. Eu era um dos únicos, doutor Miguel, que eu assisti. Eu também. Seu fim. Eu também. Deu muito lucro. Tem a pregação consistente. Deu muito lucro à igreja. Pregação consistente. Mas é aquilo, enquanto está dando lucro, maravilha, você é maravilha. Depois que você passa a estar no estágio daquele, você é abandonado. Porque é triste você ver uma cena deprimente. Não só com ele, Josué. E vai acontecer com todos eles. Com todos eles, porque que seja a direção da igreja, ele não olha com carinho para essas pessoas. Pelo contrário, os engana. Porque tem uma decisão agora, há alguns meses atrás, em relação a essa coleta que eles fazem como se fosse uma previdência privada, enganando esses pastores, dizendo que depois que eles forem jubilados, vai ter um tal de GERPEC, vai ter a complementação. Isso é engano.
A gente vê aí as viúvas entrando na justiça, pedindo para, pastor, continue com o meu plano de saúde. É a fase que eu estou mais precisando. É a fase da velhice. E o senhor cortou. Cadê a GERPEC? É um engano. A própria juíza, na decisão, disse: a igreja não tem obrigação, a igreja não tem poderes para criar uma previdência privada sem autorização do Banco Central. O doutor Tá Miguel, entendendo? o senhor passou para mim? Não pode não. O senhor passou para mim essa sentença e eu vi claramente que essa foi a tese da igreja. Da igreja. A igreja não tem, olha, ela Não disse, tem não obrigação. tem obrigação de manter a aposentadoria de ninguém. De ninguém. A igreja faz isso de livre e espontânea vontade como uma ajuda. A igreja que disse isso. Foi. E a juíza foi E diz, está certo. fundamentada, disse, está Está certo. certo, você está certo. A igreja não tem obrigação. Agora, quando é para coletar o GERPEC, eles enganam. Eles dizem, não, a gente vai pagar. Você jubilou, a gente paga você e a viúva, caso morte. Mas não é obrigatório. Se alguma juíza, algum aposentado ou viúva ingressar na justiça, pode saber, vai perder. Vai Porque perder. o que a igreja pratica é uma irregularidade, é previdência privada. E para você estabelecer uma previdência privada, você tem que ter autorização do Banco Central. Tá certo? E a igreja não tem isso. A igreja criou esse GERPEC. eu E, não sei nem pra e leva quê. a troco de caixa, porque tem que ter, olha, matemático, estatístico, contador, uma equipe técnica. E arrecada muito dinheiro. Especialista nisso aí, tem que ter a pessoa que entenda de cálculo atuarial. Tá entendendo? Pra Se a folha de garantir- pagamento da Assembleia passa de 30 milhões, porque em 2014 já era 10 milhões, imagina hoje. Então, se a folha de pagamento chega a esse patamar, imagina a arrecadação do GERPEC. Tá entendendo? O GERPEC deve chegar ao que? A 3 a 4 milhões. Doutor Tá Miguel, entendendo? alguém mandou até para mim eu não sei, né? Assim, eu vou dar só a informação, um questionamento de alguns pastores gritando, arrancando os cabelos da cabeça, porque houve uma decisão aí de um tribunal de que toda a igreja vai ter que fazer aquilo que fez aqui com relação ao Estatuto de Adequação para a sociedade. Código Civil. Código Civil da sociedade. Toda. Então, tá todo mundo... Ora, doutor Miguel, aí eu pergunto, Pedrosa, qual é o grupo social, tá certo, em qualquer país do mundo que pode viver sem fiscalização do Estado, sem regra numa democracia? E, principalmente, quando é um grupo grande, que toda a atividade dela, no contexto, mais cedo ou mais tarde, vai influir na sociedade. Influências que a gente percebe, outras imperceptíveis, mas percebe. E esse grupo vamos dizer assim, livre de qualquer atuação ou fiscalização do Estado. Como é que pode, meu irmão? É por isso que acontece. E outra, é um dos grupos, doutor Miguel, que arrecada e movimenta um maior volume de dinheiro que nem toda empresa de grande porte. Para você tirar Sem ideia, para fiscalização. você ter ideia, não vou dizer o nome dessa igreja, eu trabalhei nela durante 22 anos, ela tem um canal de TV aberta, tem banco, tem várias empresas. Hospital tem tudo, um plano de saúde própria dela, tudo isso com dinheiro de dízimos e ofertas. Veja meu irmão. que patrimônio. Aqui no nosso E estado, a Sorocaba? gente tem um pastor E qual também. foi o volume de Sorocaba? Que 210 milhões de sonegação. Veja aí. Aqui Uma no nosso igreja- estado, a gente tem um caso semelhante. Uma igreja que lá tem 55 municípios, sonegou 210 milhões. Aqui tem 185 municípios. Tá entendendo? Não existe, doutor Miguel. Não existe fiscalização, a verdade é essa. Agora, a gente, pelo menos, tem um parâmetro aqui. Se a gente tem uma direção que, com o dinheiro dos dízimos, compra uma rede de TV, 18 rádios, de onde vem esse dinheiro? De onde vem? Agora, você, de posse desse patrimônio, você aluga a própria entidade religiosa. Quer dizer que a igreja paga para o presidente. Quer dizer que é realmente uma empresa. Não deixa de ser uma Mas empresa. ninguém pode tratar disso, porque Não. se tratar, Jesus vem, arrebata a igreja e quem disse que estava errado fica. E não porque tem Jesus está prestação de provando tudo isso. contas. Dentro da igreja dele é onde?
Entendeu, meu irmão? Agora, tudo isso aí é culpa de quem entende mal a questão dos dízimos. Ô, doutor Miguel, Porque você Agora- contribuir para isso, pensando que aquele dinheiro está manutenção do trabalho, não, aquele dinheiro vai para os bolsos mesmo. doutor Miguel, deixa eu dizer, dar só um recadozinho aqui. A minha indignação e perplexidade é que existem muitos crentes sem conhecimento. Muitos até que não sabem ler, não tem nenhuma instrução, não conhece nada de contabilidade, nada vamos dizer assim, de normas que para elaborar empresa, balanço, caixa, não conhece, então esses ficam à parte. Mas na nossa Igreja Assembleia de Deus, a minha perplexidade é como existem professores universitários, advogados, mestres nas mais diversas áreas do conhecimento, não é verdade? Pessoas que têm função de liderança em empresas privadas, empresas públicas e se dobram diante disso dentro de uma igreja, meu irmão. Como é que essas pessoas conseguem conviver com essa situação sem condená-las, sem questioná-las? Como pode? Como é que essas Eu não pessoas... entendo, não. Não entendo, doutor Miguel. Josué, é aquela coisa, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você veja bem, tem pastores aqui que para pregar em qualquer igreja cobra 25 mil, 30 mil. Quer dizer que eles estão vendendo algo que veio de graça para eles. Estão vendendo mesmo. Cantores evangélicos cobram 10 mil, eu vou, mas é 10 mil meu cachê. A gente virou uma era que realmente virou bagunça. Virou bagunça. Como é que você paga para alguém te falar algo que a Bíblia já vem falando? Não, e pior Simplesmente ainda. para traduzir daqui para você. Aí você tem que pagar. E pior ainda, os membrozinhos pobres, sem instrução, entram na comissão, entram na escola dominical, no coral e em alguns grupos, isso tanto os pais como os filhos. Além do dízimo, além das ofertas, além do ADNews, além da revista bíblica, ainda obrigam a comprar camisa. Trabalha o tempo todo pagando dízimos e ofertas e bota os filhinhos no ciclo de oração infantil, no grupo. Aí quando chega nas festividades, só forma se comprar a camisa. E comprando a camisa, toda a arrecadação vai para o templo central. Porque a camisa é vendida no tempo certo. E aquelas pessoas que contribuíram com dízimos e ofertas o tempo todo buscando, né, a presença de Deus, são proibidos de cantar no dia da festa porque não puderam comprar uma camisa. Meu irmão. Empresa. Não é empresa não, meu irmão. Isso é uma injustiça que merece ser punida pela lei. Compreendeu? Isso é uma usurpação. Isso é um crime contra o ser humano. É isso. E os dirigentes de conjunto, dirigentes de circulação, não, tá certo. Aqui só forma-se... Eu não estou dizendo nenhuma novidade, se tiver a camisa. Mas é porque existe todo um suporte para isso, Pedrosa. Você veja bem que teve um presbítero, não sei se é evangelista, ele é muito gaiato, brincalhão. Aí ele disse, olha, o pessoal está reclamando que meu pastor ganha 200 mil. Ele merecia ganhar muito mais. Esse mesmo pastor, A gente não vai dizer ele uma foi, coisa para não perder a linha, viu? olha, ele foi Dá dizer vontade, numa dá. comunidade indígena, tirando onda, com gracejo, para a religião dos indígenas. Ah, eles não oram? Cadê a CELP? Tirando onda com os indígenas. Os indígenas se sentiram ofendidos com o gracejo dele, foram lá e derrubaram a igreja. Cantando lá, você lembra? Ele disse alguma coisa em relação ao culto dos indígenas. Eles têm os cultos dele, que vem há milhares de anos fazendo, não vão mudar. Aí ele tirou onda com o culto dos indígenas. E aí os indígenas foram lá e quebraram a igreja. Está a nível nacional isso aí. Então, a gente está diante de escândalos e mais escândalos. Deixa eu só dar uma observação, fazer uma observação. O senhor sabe que depois aquele templo foi construído e temos o presidente inaugurando e dizendo, houve um problema aqui, para restabelecer a normalidade, foi preciso eu chamar o político da igreja, que
imediatamente ele acionou o governador. O governador. Então não se ora mais não, meu irmão. Tá entendendo? Não se jejua mais. Hoje vai na base do dinheiro e da influência política. Veja que coisa tremenda.